Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 25 de maio, dia em que o Ibovespa fechou ali no 0 a 0. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui do vídeo, se você estiver no YouTube, tem um botão inscreva-se, você clica nele e deixa o sino das notificações ativado para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo, como essa análise de fechamento pregão, um radar do mercado, que é uma live todos os dias ali por volta das 11 horas, e também você tem o radar da semana, fora a questão de conteúdo de aprendizado. Fique antenado e explore ao máximo o conteúdo já existente no canal. Nessa análise de hoje, eu vou falar aqui, deixa eu só colocar aqui na tela, vou falar aqui primeiramente do índice Ibovespa, depois eu vou falando aqui de futuros, mini índice, mini dólar e na sequência ações: PTR4, Vale 3, ASB3, GRND3, BBSE3, BRPR3, CRO3, ELET3, STBP3, CSAN3, BBAS3, VIA3, Aura 33, que é um BDR. Então vamos aqui começar a análise pelo Ibovespa. Deixa eu só tirar isso aqui também da janela. Já também deixaram aqui um recado que se você deseja que eu comente algum ativo já na próxima análise de fechamento do pregão, ou eu, o Kaique Stein, você pode aqui embaixo nos comentários registrar seu pedido, seja um banco, olhando ali, ou um ativo que você esteja posicionado, um BDR, ou quer que fale de algum ETF, fique à vontade, aproveite que o espaço é seu, parte aí dos comentários, comente também essa análise, se você tiver mesmo que seja uma crítica, fique à vontade para falar, porque a gente busca aí melhorar a nossa análise aqui de fechamento do pregão. Eu vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar um like, um joinha, nos ajuda desse jeito a disseminar esse conteúdo aqui para dentro do YouTube e para os demais investidores que ainda não encontraram um conteúdo aí de qualidade. Então vamos lá, começando pelo Ibovespa, dia de 0 a 0, candle de definição, fechamento ali no valor, no fechamento de hoje ali semelhante ao fechamento do pregão anterior, então 0 a 0. E aquela questão de ficar ali entre as médias, né? O caminho mais provável é realmente ter uma nova máxima, poder caminhar para a região dos 111 mil pontos. Hoje bateu efetivamente nos 111 mil, que já é um nível de resistência, é a média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico semanal, e até uma região de 111.700 fica ali a zona de resistência principal do índice Bovespa. Lógico que a gente tem que ficar atento aqui, porque se chegou aqui não conseguiu ganhar força para cima, vai um pouquinho mais para cima, mas já entra alguma pressão vendedora mais forte, reforça a chance de queda, mas o principal seria fechamento para baixo da média móvel de 3 períodos com nova mínima na sequência. Enquanto isso não acontecer, seguimos dentro da tendência de alta, mas sabendo que cautela um pouquinho maior na questão aqui da zona de resistência, ou seja, ficar atento aqui em sinalizações de baixa, seja logicamente do Ibovespa ou do ativo que você pode estar posicionado. Seguindo para os futuros, mini índice no pregão de hoje. Está nesse momento também com candle ali de indefinição, só que apresentando aí uma queda de 0,24%. Nessa última hora de pregão está perdendo um pouquinho aqui de força, ou seja, está vindo aqui para baixo, ó. Essa última hora de pregão 0,11%, o Ibovespa já está fechado, de novo em cima da zona de resistência, abriu com gap, igual aqui, abriu com gap e se recuperou, bateu na resistência, abriu com gap, também se recuperou, mas já teve mais dificuldade de chegar aqui em cima. Para o próximo pregão, o que é mais interessante para compra? É uma abertura positiva, para buscar compra de fundo ascendente ou pivô de alta para cima pelo menos dos 111.360. O ideal é que fosse acima dos 450, mas acima dos 360, mais interessante, ou seja, sinalizações de fundo ascendente ou pivô de alta acima dos 360, compra de day trade, gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu caindo, passou a vir para baixo desse nível de preço aqui, média móvel de 3 períodos, uma região ali em torno de 110, 915, foca em venda, topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. O mercado patinando em cima da resistência, se realmente gera um sinal um pouquinho mais forte para baixo e passa a gerar sinalizações de baixa abaixo de um teto, de uma resistência, como esse 110.915, fica muito mais fácil buscar essa operação de venda de day trade. No dólar, o dia de hoje é um dia ainda levemente em altas, quase 0 a 0, superação da máxima do pregão anterior. O dólar segue no processo de correção,
Não necessariamente que o dólar vai lá buscar a média, a correção ela pode acontecer no tempo, a média buscar o preço, ou o preço buscar a média, que seria a correção no preço. Correção no preço ou correção no tempo, um movimento mais lateral. De maneira geral, no gráfico de 60 minutos, o que nós tivemos aqui hoje foi uma abertura positiva, que veio aqui para cima, bate no suporte, que era um dos pontos até sendo mais agressivo, comentado no radar do mercado, em termos de arriscar algum tipo de entrada aqui em cima do nível de suporte, foi lá em cima e volta para baixo desse antigo nível de suporte, que agora é um ponto de resistência para essa última hora de pregão, a região ali em torno dos 831,5. Abriu caindo, passou a gerar topo descendente ou pivô de baixo para baixo dessa região de 831, 830, foco em venda de day trade. Abriu subindo e manteve-se gerando fundo ascendente acima de uma região ali mediana, em torno dos 840, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se no decorrer do próximo pregão as sinalizações de alta já acontecer acima até de um nível mais acima ali, que é uma resistência importante na faixa de 858, melhor ainda para as operações da ponta compradora, em busca de tentar pegar aqui um fechamento completo desse gap que fica lá em 893. Seguindo para as ações, a PTR4 terminou o pregão de hoje com alta de 1,42%, lembrando, a Petro continua em tendência de alta de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, continua alinhada para cima. Então não tem nenhuma mudança dessa tendência, só não abriria compra aqui em termos de swing trade. Eu aguardaria algum processo um pouquinho maior de correção, preferencialmente até testando a média, para abrir uma compra de swing trade mais interessante. Ou ela ficar aqui mais próximo da máxima, a média vai se aproximando do preço e depois gera uma compra no decorrer da próxima semana, não seria nesta semana. O próximo ativo a ser falado, a Vale 3, está aqui, teve um pregão de hoje com alta de 0,31%, dentro do movimento de subida. Depois dessa reversão, criou uma expectativa de se ter mais 1 a 2 pregões aqui para cima. O dia de hoje consegue fechar acima da resistência, na faixa de R$ 84,20. Acima dessa resistência vai ter uma resistência intermediária em R$ 85,40 e seguido de R$ 87,20. São as próximas duas resistências para Vale 3. Dalton, eu compro o Vale 3 aqui, eu ficaria ainda de fora em termos de swing trade. Eu buscaria entrada se ela lateralizar aqui entre as médias e gerar pivô de alta, ou se ela subir um pouquinho mais e depois proporcionar a sinalização de alta já acima dos 84,20. O próximo ativo a ser comentado, aí a gente vai passar rapidamente nos ativos que a gente tem em posição em aberto. A SB3, que depois de um grande candle de baixo, grande candle de alta, grande candle de baixo, agora grande candle de alta. Sem nenhuma mudança em relação à operação de venda nesse papel, seguimos aí na ponta vendedora da SB3. GRND3, ativo que hoje foi lá embaixo, estava com a queda aqui mais ou menos ali de um patamar de 2% e terminou em alta de 0,86. Então, o que vai ser bom para a nossa posição comprada? Ela conseguir, a posição comprada está por aqui assim, ó. Então, ela está um pouquinho acima do nosso preço de entrada. Então, se ela romper essa máxima, aumenta a probabilidade de dar certo essa posição comprada em GRND3. BBSE3, ação também que ainda não acionou a compra, tem que superar essa máxima aqui para acionar a compra, seguimos aguardando. BRPR3, que recomendamos compra no pregão de hoje, se superasse essa máxima, não executou. Então, se você quiser saber os dados dessa recomendação que está aguardando, é só ir lá dentro do controle das nossas operações que fica no site dvinvest.com.br. Acessa lá que vai ter essa informação aí da recomendação da BRPR3. E logicamente aqui dentro do aplicativo DVInvest você recebe todas essas recomendações aí no seu celular ou no seu desktop, seu celular sendo iOS ou Android, ou no seu desktop, qualquer que seja o seu navegador que você use, você pode acessar o aplicativo aí DVInvest. Então, não acionou a nossa compra, precisa romper essa máxima aqui e está todos os dados. Quantos por cento do capital total colocar nessa operação? Qual o objetivo? Qual o stop dessa operação? Está tudo lá informado nesse controle. Depois de BRPR3, CCRO3, recomendação de compra também, focando ali em pegar uma nova tendência de alta, rompimento dessa máxima, ainda não foi executado essa entrada em CCRO3, aguardando em superar os R$ 13,27, entrada para R$ 13,28. Lá dentro também do controle das operações você tem tudo lá sobre a questão do tamanho do stop, percentual a ser colocado nesse ativo e também você tem ali o objetivo da operação. O próximo ativo a ser falado é LET3, que recomendou compra aqui, essas recomendações de compra que eu estou passando aqui foram recomendações aí do Lucas Moraes, analista técnico da DVInvest, superou essa máxima aqui, ó,
e ele executou essa compra. Essa compra, colocando aqui os dados na tela, como essa aqui executou, vou colocar aqui os dados na tela, você já vai poder inclusive visualizar das outras operações. Então, deixa eu colocar aqui, controle das operações aí aparecendo para você. Entrada ali em ELET3 por volta dos 44,70, fechou em 44,92, stop em 43,02, que traz um risco, um tamanho de stop de 3,76%. O objetivo dessa operação vai ficar ali na faixa dos 47,22, alocando 13% do capital total em ELET3. Depois de ELET3, recomendação de compra em STBP3. Essa recomendação de compra eu enviei, essa compra foi executada. Então a compra aqui é executada na STBP3, superação da máxima do pregão de ontem. Deixa eu colocar os dados aqui para vocês visualizarem também a operação. Vou colocar aqui ativos não, controle das operações. Então entrada aqui na STBP3, 7,43, stop de em R$ 7,03, objetivo em R$ 8,23. Esse tamanho de stop é de 5,38%, basicamente a volatilidade do ativo, volatilidade média, e alocando 9% do capital total nesta operação. Então, essas são as informações aqui sobre as operações em aberto. Todas essas recomendações, as 4 recomendações que foram enviadas hoje, está aqui no aplicativo DV Invest. Então, vamos ver se ela consegue aqui, depois desse movimento subir, desse recuo, se ela consegue ganhar força aí para cima a STBP3. Desculpa. Seguindo aqui para falar de CSAN3, Cosan, a ação está bem, são já 4 pregões consecutivos, 5 pregões consecutivos de alta, mais 3 fortes que eu gostaria de destacar, gerando pivô de alta. Para quem já está comprado, quem comprou aqui um fundo ascendente, já andou bastante essa posição, então já não sairia mais perdendo, daria para trabalhar agora com stop de proteção a cada nova mínima ascendente. E o principal nível de resistência é essa região de fundo aqui anterior, que uma parte, a mínima, que ela já está testando, a parte que vai ficar mais relevante em termos de resistência é ali por volta dos R$ 20,40. Então é uma zona de resistência para ficar atento. A partir desse momento, sinalização de baixa é uma das sinalizações para possível saída da posição comprada. Abrir compra aqui nesse nível, por mais que eles tenham tendência de alta, já não me interessaria muito. Ficaria mais interessado após uma correção no tempo ou no preço para avaliar uma nova compra de fundo ascendente no papel. Depois disso, eu vou falar aqui de BBAS3. Lembrando que Cosan, inclusive, foi um pedido aqui na análise de fechamento de ontem. Mais de um participante aqui pediu para falar de Cosan. Banco do Brasil. Ação que segue dentro de uma tendência de alta. Hoje perdeu a mínima do que no anterior. Para quem estava posicionado e conduzindo a operação por mínimos ascendentes, saiu dessa posição nessa perda de mínima. E para quem está de fora querendo comprar esse ativo, falando de swing trade, operação de curto prazo, eu aguardaria algum processo de correção um pouquinho maior, testando o suporte do gap de alta ou mesmo da região de topo anterior, em conjunto com média móvel de 13 períodos. Seria, vamos dizer assim, o cenário mais, em termos de relação risco-retorno, seria esse desenho o mais interessante na minha opinião. Ou seja, testar a região de suporte ali por volta dos 36,43 até 35,94, zona de suporte, que a média tende a estar por aqui se o preço vier aqui fazendo algum recuo para planejar essa compra de swing trade. Mas nesse momento eu não executaria entrada ainda em Banco do Brasil, apesar da boa tendência de alta de curto prazo e também olhando para o gráfico semanal em boa tendência de alta. Via 3 voltou a ser cotada acima dos R$3 após o pregão de hoje. Estava brigando ali com os R$3, ficou não acima dos R$3. Ontem ela até fechou em 3,03, mas hoje realmente se afastou mais dos R$3. No pregão passado é 3,01, no pregão anterior R$3. Estava brigando com a região dos R$3 aqui assim, ó. Uma briga grande. Fecha acima ou fecha abaixo dos R$3. Agora ela conseguiu gerar em um bom pivô de alta e resolveu dar uma boa andada aqui o papel no pregão de hoje com alta de 6,27%. Olhando para um gráfico semanal, a tendência de médio prazo, a tendência de curto prazo é de alta, que é do gráfico diário. A tendência de curto a médio prazo, que é do gráfico semanal, está ainda na tendência de baixa. Ela está fazendo um movimento parecido com o que foi esse aqui anterior. Esses 3 candles de alta, ela está vindo aqui fazendo algo parecido. Bateu na média e gerou algo para baixo, que foi aqui. Então, ficar atento. Ela tende a buscar essa região dos 3,41. Essa resistência em 3,21 continua sendo válida até o fechamento dessa semana.
Ou seja, ela pôde oscilar acima, mas fechar o pregão a semana, que seria o pregão da sexta-feira, abaixo dos R$ 3,21, que é uma zona de resistência válida até o fechamento da semana, pelo gráfico semanal. E na média, ali na faixa dos R$ 3,41, R$ 3,40, região de resistência. Para quem está comprado, coloca o stop abaixo aqui desse fundinho que ela gerou levemente ascendente aqui dos 2,94, então 2,93 seria o ponto de stop. E focando um pouco mais na região lá dos 3,40 ou um pouco mais do que isso. É isso, tendência de alta no curto prazo, ação aí no médio prazo ou longo prazo em tendência de baixa. Então não exigir muito para cima em termos de objetivo, pensando no prazo mais longo neste papel. Falando de BDR, Aura 33, teve alguns pedidos de Aura 33, alta de 0,9%. Pelo gráfico diário, basicamente na tendência de alta de curto prazo. Semanal, tendência de baixa. Topo fundo descendente. Então ela está passando igual ali a que eu comentei da Via 3, no gráfico semanal, caminhando para a média móvel 3 períodos. Aqui nesse caso a gente está falando de resistência nessa faixa de preço que eu estou passando aqui, essa linha horizontal vermelha, que seria ali na faixa dos R$40, número redondo, até uma região de R$41,80. Então esse aqui é o nível de resistência mais relevante. R$40, depois por volta dos R$41,80. Patamar onde o preço pode parar de subir e começar a cair. Aí a gente teria que avaliar a força dos vendedores. Mas nesse momento o viés é mais positivo para buscar a região dos R$40. Quem está posicionado, segue posicionado, tentando pegar o movimento até a região dos 40 ou mesmo 41,80. Essa é a ideia para a Aura 33, que vem numa tendência de baixa mais longa aqui, ó. Gráfico mensal, tendência de baixa realmente bem ruim aqui, o cenário gráfico desse papel. Por esse motivo, um foco mais em operações curtas. Não exigiria tanto para cima. Ainda não há um indício claro de mudança dessa tendência vigente, seja pelo gráfico mensal ou pelo gráfico semanal. A tendência aqui no sentido de... Isso aqui é um movimento de alta. A tendência, lembrando, ela gera a tendência de... A tendência ela é formada por movimentos. Então, você tem um conjunto de movimentos de alta e baixa, você vai ter aí a formação da tendência de baixa ou tendência de alta. Aqui nesse caso de baixo, porque topo é descendente, o último topo aqui descendente e também o último fundo descendente. Então o papel em tendência de baixa nesse momento pelo gráfico semanal, pelo gráfico mensal, apenas pelo gráfico diário apontando para cima. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar um like, um joinha aqui nessa análise de fechamento e pregão. Agradeço demais. Lembre-se de registrar seu pedido de análise aqui embaixo também nos comentários. Agradeço muito mesmo sua participação aqui no nosso canal. Sempre importante para a gente poder seguir evoluindo aqui, entregando o melhor conteúdo possível e de forma gratuita. Até mais.